5 furacões que devastaram os Estados Unidos. O furacão Milton foi uma das tempestades mais intensas de 2024, afetando principalmente a Flórida nos Estados Unidos. Mais de 120 casas foram totalmente destruídas e 3 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. Estima-se que até o dia 10 de outubro, quinta-feira, mais de 10 pessoas já tenham perdido a vida em razão da tempestade. O furacão chegou a ser classificado como um F5, a categoria mais alta entre os furacões, mas acabou perdendo força e, ao tocar o solo, já era considerado um F3. Após o avanço, seus ventos atingiram 145 km por hora, o que o rebaixou para a categoria 1. Apesar da força dos ventos ter diminuído, o furacão Milton causou muitos estragos, milhares de árvores caídas, estradas destruídas e cidades inundadas. Vamos relembrar outros furacões que devastaram os Estados Unidos. Antes de começarmos, deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar. O grande furacão de Galveston, ocorrido em 8 de setembro de 1900, é considerado o desastre natural mais mortal da história dos Estados Unidos. O furacão atingiu a cidade de Galveston, no Texas, como uma tempestade de categoria 4, com ventos de até 225 km por hora. A cidade, localizada em uma ilha, foi devastada por ventos fortes e uma enorme maré de tempestade, que elevou o nível do mar em até 4,5 metros, inundando praticamente toda a região. Estima-se que entre 8 e 12 mil pessoas perderam a vida, e mais de 3.600 edifícios foram destruídos. A cidade foi reconstruída, e um sistema de muralhas contra tempestades foi erguido para proteger contra futuros furacões. Mais de um século se passou, e esse segue sendo o desastre mais mortal da história dos Estados Unidos. O furacão Andrew foi um dos mais devastadores da história dos Estados Unidos. Ele atingiu o sul da Flórida em 24 de agosto de 1992, como um furacão de categoria 5, com ventos de até 265 km por hora. Após devastar a Flórida, Andrew seguiu para a Louisiana, causando mais destruição. A tempestade causou cerca de 27 bilhões de dólares em danos, tornando-se, na época, o desastre natural mais caro da história dos Estados Unidos. Andrew destruiu mais de 63 mil casas e deixou cerca de 175 mil pessoas desabrigadas. Felizmente, o número de mortes foi relativamente baixo, com 65 vítimas confirmadas, graças aos alertas meteorológicos e evacuações ordenadas pelo governo americano. O furacão Katrina foi outro dos desastres naturais mais devastadores da história dos Estados Unidos. Ele atingiu a costa do Golfo em 29 de agosto de 2005, afetando principalmente os estados de Louisiana, Mississippi e Alabama. A cidade de Nova Orleans foi a mais impactada, com grande parte dela ficando submersa após o rompimento dos diques que protegiam a cidade, que está abaixo do nível do mar. Katrina foi um furacão de categoria 5, no pico de sua intensidade, com ventos de até 280 km por hora, mas enfraqueceu para a categoria 3, quando atingiu a costa. A tempestade causou danos estimados em 125 bilhões de dólares, superando o furacão Andrew, e tornando-se o desastre natural mais caro da história dos Estados Unidos na época. O furacão resultou em mais de 1.800 mortes, além de deixar milhares de desabrigados. A reconstrução de Nova Orleans e outras áreas levou anos, e o furacão continua sendo um símbolo de vulnerabilidade diante das mudanças climáticas. O furacão Helene foi uma poderosa tempestade tropical que ocorreu no Atlântico, atingindo seu pico em setembro de 2024, como um dos eventos climáticos mais destrutivos desse ano. Helene começou como uma área de baixa pressão no Atlântico e rapidamente se intensificou, tornando-se um furacão de categoria 4, com ventos de cerca de 240 km por hora. A tempestade afetou principalmente o sudeste dos Estados Unidos, com a Flórida sendo a área mais impactada. O furacão causou inundações significativas e destruição em áreas costeiras, resultando na morte de pelo menos 237 pessoas. Além disso, muitas áreas sofreram com ventos fortes, interrupções de energia e danos generalizados à infraestrutura. Helene destacou a crescente intensidade dos furacões no Atlântico, possivelmente associada ao aquecimento das águas oceânicas causado pelas mudanças climáticas. Esse evento gerou grande preocupação sobre a vulnerabilidade das áreas costeiras dos Estados Unidos a furacões futuros, como o Milton, que já vimos nesse vídeo, e que atingiu a Flórida poucas semanas após o furacão Helene. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos.